Oi amigos, professor Helder aqui de volta, mas dessa vez nós vamos falar sobre dízimas periódicas. Veja bem, nem todo número decimal ele é decimal exato ou decimal não exato. Quando você tem um número que é decimal não exato, como esses exemplos que eu coloquei para você aqui, nós temos ou nós podemos ter uma dízima periódica, tá? Professor, me dá um exemplo de um número decimal exato. 0,5. Como não tem as reticências nesse número, ele é uma dízima, ele não é dízima, ele é um decimal exato. 1,2 é um decimal exato, tá? Ah, então, professor, toda vida que tivesse essa reticência vai ser uma dízima periódica? Não. Para ser dízima periódica, ele tem que ter um período, que é exatamente um número que se repete, esse númerozinho que vai se repetindo, que é chamado de período. Por exemplo, se eu tiver assim, 0,32489 reticência. Isso é uma dízima periódica? Não. Eu não percebo aqui nenhuma repetição. Ah, mas se ele se repetisse lá na frente? Não. Dificilmente você vai pegar uma situação dessa. Quando você tem um período, vai te aparecer logo aqui no começo esse período, tá certo? Olha, os livros de matemática trazem umas resoluções para transformar a dízima periódica em fração irredutível, mas eu acho meio complicado. Eu acho que tem horas que você multiplica por 10, tem horas que você multiplica por 100, tem horas que você multiplica por... Mas dá uma complicação. Eu vejo assim, tá? Mas há quem goste. Então, qual é a dica que eu passo para você? É a seguinte, você está vendo quem que está se repetindo aqui? Quem é o período aqui? 5, não é isso? Como esse período só tem um dígito, só pegar aqui um outro pincel que está melhor do que esse. Como esse período só tem um dígito, então eu ponho aqui um 9. Por exemplo, o meu período aqui quem é? 23. O meu período aqui tem 2 dígitos. Então aqui vai ficar 23 sobre 99. Nesse caso, o meu período tem um dígito, que é o 7. Então fica 7 sobre 9. Nesse caso, 8 sobre 9, tá certo? E nesse caso, professor, quem está se repetindo não é o 35? Então isso aqui vai ficar 35 sobre 99. E aqui tem quem está se repetindo? O 123. Então isso aqui vai ficar 123 sobre 99, tá? Olha, há uma outra maneira de eu indicar também essa repetição. Por exemplo, eu vou apagar aqui, ó. Essa minha repetição poderia ser simplesmente assim. 23 e uma barra em cima do 23. O que significa essa barra em cima do 23? Que esse 23 é o número que vai ficar se repetindo. 23, 23, 23, 23, tá certo? Você deve estar se perguntando aí, professor, tem casos em que aqui embaixo não fica só 9, fica 90, às vezes fica 990, às vezes fica 9.990. Há casos em que aparece um 0 aqui embaixo. Que casos são esses? Olha, vamos ver alguns casos um pouco diferentes, né? Aí você vai perceber como dízima periódica é uma coisa simples. Às vezes é mais fácil você transformar na fração do que simplificar essa mesma fração. Então, imagine que você tem 0,1888 reticências. Quem que está se repetindo aí? Quem é o teu período? É o 8, não é? Então, como é que você vai fazer? Você vai levar a vírgula para depois do primeiro período, ou seja, você vai ficar com o número 18 e você vai subtrair de quem não se repete. Quem é que não se repete? É o 1, ok? Sobre o 9. Por que o 9, professor? Porque o período é o 8, tem um dígito, tá? Como eu tenho um intruso, que é esse 0 aqui, por que ele é chamado de intruso? Porque ele não se repete. Aí eu ponho um 0. Portanto, esse número vai ficar 17 sobre 90. Professor, se eu tiver 2 intrusos,
Vamos ver. Se você tivesse assim, 0,23555 reticências, como é que eu faria isso? Ó, leva a vírgula para depois da primeira repetição, ou seja, para depois do primeiro período, né? Então eu vou ficar 235 menos quem não se repete. Quem é que não se repete? O 23. Então, 23 sobre 9, porque é o 5, quem está se repetindo, o período é 5. Como eu tenho 2 intrusos, eu ponho 2 zeros. Vamos lá. 235 menos 23, 212 sobre 900. Professor, dá para simplificar? Dá para simplificar, mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque a simplificação é bem simples, né? E você vai conseguir fazer de forma tranquila. Vamos ver um outro caso. Se eu tivesse assim, professor, olha, se eu tivesse um exemplo da seguinte forma. Se eu tivesse uma situação assim, 2,333, como é que isso ia acontecer? Do mesmo jeito, tá? Só que aí eu não tenho intruso. O 2 não é um intruso. Porque, ó, 23 menos 2. Ele é quem não se repete, só que ele não está dentro das casas decimais. Então ele não é intruso. Intruso, nesse caso, era o 1, porque ele estava dentro das casas decimais. O 23, porque ele estava dentro das casas decimais, tá ligado? Então isso aqui vai ficar 23 menos 2 sobre 9. Não tem o 0. 23 menos 2, 21 sobre 9. E aí você simplifica, tá legal? Vamos ver mais um exemplozinho. Professor, se eu tiver assim, ó. 1, 2, 3, 3, 3 reticências. Como é que eu vou resolver isso? Botar aqui. Então, fiquei aqui, ó. 123, não é isso? 123 menos. Quem é que não se repete? O 12. 123 menos 12. Cara, eu tenho intruso? Tenho. Tem um 2 de intruso. Então, embaixo vai ter um 9, porque quem está se repetindo é o 3, e eu tenho um intruso, então eu ponho um 0, tá? 123 menos 12 vai ficar 111 sobre 90. Você pode simplificar? Pode, mas eu não vou fazer essa simplificação aqui por causa do tempo. Tá legal? Olha, dízimas periódicas basicamente é isso. Não muda muito, nada além disso. Você sempre subtrai de quem não se repete. Tá legal? Me veio aqui uma coisa que eu acho que alguém ficou pensando. Helder, no primeiro exemplo que você fez, você botou isso aqui, ó. E você escreveu simplesmente 5 sobre 9. É isso mesmo? É. Mas não subtrai de quem não se repete? Subtrai de quem não se repete. Vamos fazer aqui para você ver se... Eu tinha dito que isso aqui é 5 sobre 9, né? Vamos ver aqui, ó. 5 menos quem não se repete? O 0. Sobre o 9, que é o período. Cara, quanto é 5 menos 0? 5 sobre 9, entendeu? Portanto, quando começa aqui com 0, eu vou subtrair de quem não se repete. Eu tenho 0 que não se repete, então não muda nada. Por isso que quando a gente tem essa situação, a gente vai logo para aquele finalzinho. Tá legal? Olha, espero ter te ajudado. Clica ali no botãozinho no botãozinho vermelho que está ali do lado. Assina o canal, é de graça, não paga nada, tá certo? Se você gostou do vídeo, me dá um like, isso vai me dar uma força para fazer outros vídeos. Aí você aperta o sininho aí, que você vai ser notificado desses novos vídeos. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Tchau!